Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Era praxe no meio judaico, quando se convidava para uma pessoa pública e Jesus não deixava de sê-la, a pessoa que estava sempre andando no meio da multidão, também se convidava a pessoa para que ela se chegasse a essa mesa, e a mesa, nesse tempo judaico, era uma mesa baixa, onde a pessoa ficava reclinada, com os pés voltados para trás. Não é a mesa ocidental nossa que se senta, né? Mas algo extremamente engenhoso nós começamos a ver aqui. O Senhor Jesus traz uma comparação desse homem, que a Bíblia o chama de fariseu. Não diz quem é este homem, mas o chama de fariseu, alguém também importante. E quando havia este jantar, as pessoas ficavam ao redor dessa casa, olhando pela janela. Era um espaço aberto, para que outras pessoas pudessem ver, convidados não tão dignos assim de estar ao redor da mesa. E ali estava Jesus, junto com este fariseu, e a palavra do Senhor diz que Jesus foi convidado a estar com esse homem, mas ele recebeu um lugar de destaque, porque Jesus convida ele para que ele tome lugar à mesa. E Jesus, então, honrado com o convite do fariseu, chega ao lugar, chega onde está a mesa. O versículo 36 diz assim: tomou lugar à mesa. Mas o mesmo narrador, o Evangelho segundo Lucas, traz para nós, na unção do Espírito Santo, a manifestação de quem se chega também àquela festa. Amados, isso aqui você precisa entender que a pessoa precisava ser muito confiada para chegar na casa de um irmão, ou melhor, de um fariseu, justamente na hora que ele estava dando um banquete. Poderia sim, os familiares, sabendo de quem estava hospedando, chegavam na casa da pessoa. É comum no meio judaico. Não tem esta campainha, este portão de 2 metros, o interfone, como é nossa cultura. Se soubessem que aquela pessoa, aquele irmão, estava recebendo alguém, eles corriam para lá e iam se chegando. Mas no meio desses que se chegaram até a casa do fariseu, quem que chegou no meio desses? Uma mulher. E essa mulher, ela não tinha nenhuma boa índole, não. Porque o texto diz que essa mulher era chamada de pecador. Ah, pastor, mas pecadores somos todos nós. Mas pecador aqui, meu filho, é uma tradução bem joia, legal para ela. Essa mulher não tinha nenhum respaldo de uma vida digna, reta. Ela tinha uma conduta
de uma mulher realmente que aos olhos da sociedade judaica e farisaica era considerada uma pecadora no nível maior. Ou seja, aos nossos olhos ela também não ia ser muito bem-vinda. Quem sabe na nossa casa ela também não poderia se chegar porque ela não era bem-vinda. Mas como a janta era aberta, a porta estava aberta, as janelas estavam abertas, Jesus estava à mesa e aquela mulher foi tomada de grande coragem. E ela adentra aquele lugar, independente de quem estava ali. Mas o texto sagrado diz que quando ela chega naquele lugar, ela tem uma atitude tremenda. O versículo 38 diz: estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Que atitude teve essa mulher? Eu fico pensando, nós às vezes trazemos tantas condições nossas de querer ter uma aproximação melhor de Jesus. Mas nós temos que entender que Jesus aqui estava ali, esperando que pelo menos ele tivesse o tratamento de alguém que é convidado à mesa, pelo menos o tratamento normal, o trivial, mas isso não foi dado a Jesus, esse tratamento. Porque quando a pessoa era convidada a chegar-se à mesa, no mínimo lavava os pés, o escravo da casa lavava os pés. Mas ele ia chegar num lugar de destaque, ele estava reclinado à mesa, deitavam então um unguento sobre a sua cabeça, ungindo para que tivesse perfume agradável, não ficasse o cara com aquele adau, aquela catinga, aquele CC desgraçado em roda da mesa, porque isso corta qualquer apetite. Dava uma ajeitada no cara. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele tomou lugar à mesa, mas ele não recebeu nenhuma dessas honrarias oferecidas por aquele homem. Mas engraçado, por aquela mulher ele recebeu muito mais. Eu começo a entrar com o meu coração no coração dessa mulher, e eu fico perguntando, será que se Jesus estivesse hoje aqui no nosso meio, será que a nossa atitude ia ser de um fariseu que o coloca em lugar de destaque apenas, e senta na ponta da mesa, Senhor, e come do que nós temos? Ou será que nossa atitude seria ter os olhos cheios de lágrimas? Nos abraçaríamos aos seus pés e beijaríamos profundamente, com uma gratidão profunda de alguém que não quer apenas conhecer Jesus, mas quer ser salva, quer ser livre. Aquela mulher era uma pecadora, a palavra assim o diz, mas o seu coração não aceitava mais aquela conduta de pecado. O seu coração estava ali realmente buscando aos pés do Mestre uma solução para a sua vida. Será que Jesus aparecendo hoje neste lugar, nós teríamos uma condição de vê-lo num lugar de destaque e dizer, ele é importante, e eu admiro ele lá longe, ou nós nos lançaríamos aos pés dele dizendo, Senhor, eu tenho práticas de pecado que eu não consigo me livrar delas. Senhor, eu sou uma pecadora perante essa sociedade, mas eu sou uma pecadora perante os meus olhos, eu sou uma pecadora acusada pela minha consciência, eu sou uma pecadora que não tem mais solução. Mas andando pelo caminho, pelo vale da sombra da morte, aonde eu encontrei homens que abusaram de mim, que usufruíram do meu corpo, que usaram da minha, quem sabe, falta de despojo financeiro, invadiram a minha privacidade, e muitas vezes cedi por inúmeras circunstâncias, porque essas circunstâncias não vêm ao caso, que a palavra de Deus não a relata nenhuma. Mas uma coisa está certa, aquela afronta que aquela mulher sentiu, ela sabia que existia alguém que podia mudar a sua história. E ela não foi atrás dos religiosos fariseus, ela não foi atrás dos ritos da lei, ela não foi atrás de um casamento que a segurasse, mas andando no meio da cidade, ela escutou que Jesus estava indo tomar lugar à mesa na casa de um fariseu. Então esta mulher adentra aquele lugar, mas ela não chega diante de Deus com suas mãos vazias. Quem sabe
O que ela trouxe era a única coisa que a fazia verdadeiramente ser uma mulher com algum respeito no meio daquela sociedade. Pelo menos era, quem sabe, um unguento que ela trazia para si, que de alguma forma lançava sobre si, para que pelo menos pudesse se aproximar, para que pudesse aplacar o cheiro do seu pecado, a contaminação da imundícia do seu corpo, das coisas que ela praticava. Quem sabe aquele unguento era algo que ela tinha apenas para lançar sobre si, para que os outros não vissem o que o seu coração era. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando ela se chega, primeira coisa que ela encontra, ela não se apresenta para Jesus. Ela não chega, bate e diz: olha, eu sou uma mulher da vida, eu sou uma mulher de vida fácil, eu sou uma pecadora. O que o Senhor tem para me dizer? Aquela mulher, ela entra de joelhos, lança-se aos pés de Jesus e chora profundamente. Se Jesus estivesse aqui hoje, nós o trataríamos de que forma? Eu fico imaginando, eu lançaria-me nos pés dele. Porque essa prostituta, esta pecadora é 10 vezes mais inteligente do que muito crente. Que se chega diante de Deus, pelo que pode fazer, pelo que pode construir, pelo que pode oferecer a Deus. Ainda que seja a sua própria consciência cauterizada, porque não consegue mais ter lágrimas nos olhos para o arrependimento profundo, para uma vida transformada. Mas essa mulher, os seus olhos estavam completamente cheios de lágrimas e arrependimento. Não vimos lágrimas nos olhos do fariseu, não vimos lágrimas na condução do cerimonial, mas vimos lágrimas numa mulher ousada, corajosa, que adentra aquele espaço, lança-se aos pés do Senhor e chora. Inunda seus pés, a ponto de Jesus dizer: ela lavou os meus pés com suas lágrimas e secou-a com seus cabelos. Essa mulher traz para nós algo extremamente importante. Ela choca os princípios com um arrependimento profundo. Por isso que eu amo o Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é uma coisa premeditada. Assim como hoje pela manhã no testemunho dos nossos irmãos, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sei que Jesus entrou na minha vida e eu fui transformado. Mulher, o que está fazendo aí agarrado nos pés de Jesus? Eu não sei como é que eu tirei de onde eu tirei essa ideia, como eu tomei essa atitude, mas uma coisa eu sei: eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas mulher, ninguém faz isso. Eu também não sei. Eu só sei que eu entrei aqui e eu vim com um vaso de um perfume, um unguento. Mas quando cheguei aqui, eu não consegui tocar em Jesus. Não consegui abraçá-lo, não consegui presenteá-lo. A única coisa que eu consegui fazer foi chorar, arrepender-me profundamente, trazer a insignificância do meu coração na presença dele e dizer: transforma a minha vida, Jesus, transforma. Essa mulher não pede nada para Jesus. Quem sabe você nessa noite tenha tanta coisa para pedir, mas quando somos pecadores, não temos nada para dizer. Religiosos têm lista de pedidos para Deus. Religiosos gostam profundamente de trazer, invocar e de pedir, e de pedir, e de pedir. Pecadores têm somente atitudes que comprometem todo o meio aonde eles estão. Pecadores só têm uma atitude de gemido, de pranto, de choro, de livrar-se dessa amargura que prende no peito. 39 diz o texto sagrado: ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, pensou ali com seus botão: se este fora profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aquele homem julga
quem está ali, não o coração. Mas nós não estamos na presença de qualquer pessoa, nós estamos na presença de Jesus. Versículo 40, eu amo a palavra do Senhor, porque Jesus até aquele momento estava calado. Jesus não falou nada. A mulher estava ali chorando, e você imagina uma mulher soluçando, trazendo a sua amargura e sua dor, o seu arrependimento, nos pés de Jesus, e ele quieto. Mas o seu coração se identificando com essa pecadora. Você pode imaginar? Que banquete que tinha ali naquela noite. Ah, o banquete estava na mesa. Não, queridos, o banquete não estava na mesa. O banquete estava fora da mesa. Uma mulher estirada aos pés do mestre. Uma mulher pecadora sendo transformada. O maior banquete não é o que se põe na mesa. O maior banquete é fora da mesa. Quando nossa mesa está farta, não é ali o banquete, mas é o banquete de quem senta na mesa, e nós podemos fazer todo dia e dizer muito obrigado, Senhor, porque na nossa mesa não tem faltado o pão de cada dia. Então aquilo se transforma num banquete. Quando nós olhamos para o lado na hora de dormir e olhamos nossa esposa ou nosso marido e podemos levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu algo muito especial e precioso. Então aquela cama deixa de ser um leito onde dorme duas pessoas e passa a ser verdadeiramente um lugar de santidade, o lugar da presença de Deus, porque ali passa a ser um banquete. E de finas iguarias, diga-se por sinal. Quando os nossos olhos e o nosso coração começam a olhar para o que está em cima da mesa, nós começamos a dizer, essa comida não serve. Nós começamos a dizer, essa mulher está com um caroço nas pernas, tem que trazer uma mais lisa. Nós começamos a olhar, esse homem está com a barba branca, não serve mais para mim. Quando o coração não é impactado pelo Senhor, nós não podemos usufruir do banquete do céu sobre nossa vida. Mas quando o nosso coração está na presença dEle, o nosso coração está dobrado, rendido ao Senhor. A nossa vida está entregue ao Senhor. E então o Senhor nos dá a participação, não da mesa do fariseu, mas a sua mesa sagrada. A sua presença. Essa noite o Senhor te trouxe a este lugar para que você possa ter um coração de pecador, porque um coração de pecador ele pode salvar, um coração de pecador ele pode mudar a história, mas um coração de um fariseu ele não pode fazer nada a não ser compará-lo. E nós às vezes tão religiosos que temos feito com que Deus se cale, porque Jesus ele entra no meio, mas ele não toma partido. Mas a hora que o coração daquele homem cutucou a sua ovelhinha arrependida, ele se defende como o leão de Judá para defendê-la. Quando nós temos um coração quebrantado, quando nós temos uma vida digna na presença de Deus, quem é que vai botar a mesa e o banquete para nós? É Ele que traz as finas iguarias, é Ele que traz para nós o que tem de melhor. E eu vou dizer, querido irmão, eu não teria melhor esposa do que a que o Senhor me deu, não teria melhor filho daquele que o Senhor me deu, não teria melhores amigos do que aqueles que o Senhor me proporcionou, e não teria melhor igreja do que a Ele me colocou. Porque isso é um coração arrependido de um pecador que se apresenta diante do Senhor para ser transformado. Comparamos nossas vidas com as coisas extraordinárias que vão nos rodopiando, mas o Senhor quer nessa noite que nós nos comparemos com a classe mais baixa, aqueles sem nenhum conhecimento, com a classe mais inútil, com a classe percebida por todos os cantos e lados, que todo mundo sabia que aquela mulher era uma pecadora. E Jesus não sabia, né? Fariseu, gostando, religioso, ele quer ensinar Bíblia para os outros, só ele que sabe. Transforma a vida espiritual em regras e regulamentos, empana a glória do Evangelho, porque não possui uma vida de alguém que está aos pés do Senhor. E nós não precisamos disso, porque o Senhor, quando nós estamos fazendo a coisa certa, no lugar certo, recebendo em nós o que os outros afirmam pelo que nós somos verdadeiramente,
A mulher é pecadora, é pecadora. Ela não se defende, mas o Senhor Jesus a defende. O que é que diz o texto sagrado? Dirigiu-se, versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Mas era um cara de pau, né, cara? Jesus sabia o que estava no coração daquele sem vergonha, cara. Às vezes tem umas ovelhas assim, cara, tá aprontando na igreja, cara. Aí o cara chegava e falava: ô meu irmão, como é que tá a sua vida? Tá boa pro inferno, cara. Não é assim? O cara arruma o que não tem. Ah, santa ousadia do Senhor. Cara de pau, ele olha para Jesus, por dentro estava pensando horrores, mas por fora, diz a mestre, era um bom fariseu, esse cara sabia todas as normas, a boa conduta, era um cara legal. Hoje nós íamos dizer que era um cara legal. 41, Jesus diz, né? Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Por que Jesus disse julgaste bem? Porque ele estava julgando a mulher. Até agora, Simão, tu está julgando errado. Mas eu vou abrir tua cabeça, Simão. E ele traz, um deve 50 denários, outro deve 500 denários. Qual dos 2 que recebeu o perdão da dívida é mais agradecido, tem mais amor por aquele que o perdoa? E ele diz: olha, mestre, eu creio que aquele que recebeu o maior perdão. E Jesus olha então e diz para aquele homem: julgaste bem. E então termina Jesus o julgamento com o fariseu. Jesus traz para o fariseu apenas o quê? O entendimento daquilo que ele precisava. Jesus não olha para o fariseu recebe Jesus na casa, Jesus não diz para ele: muito bem, fariseu, agora abriste a tua cabeça e vai receber então perdão dos teus pecados. Aquele fariseu não recebeu perdão de pecado, aquele fariseu não recebeu a palavra de Jesus que diz para aquela mulher: a tua fé te salvou. Amados, aquele fariseu, ele entrou, mas não ganhou, recebeu. Comeu bem Jesus, fez uma festa, mas vamos ser sérios, não ganhou nada. Não ganha nada. Acorda, meu irmão, sua vida espiritual, ela precisa ter uma resposta de Jesus. Você precisa andar segundo o que Jesus tem trazido. Pastor, eu não sei o que fazer, nem o que buscar, nem onde ir. Meu filho, é fariseu, não escuta mesmo. E ainda quando escuta Jesus, não tem nenhum desdobramento aquilo que Jesus tem para ele. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Aí Jesus bota os pingos nos is, como nós falamos. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijinho. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus não estava dizendo que aquela mulher era santa. Ele dizia: ó, aqui estava devendo outro 50, o fariseu. Mas era pecador, vai para o inferno com 20. Não, com 1 denário de dívida já vai para o inferno. Agora ele está devendo uns 50. Mas a mulher devia muito. E era muito pecadora. E Jesus diz: olha, os teus muitos pecados estão perdoados. A ênfase não estava na quantidade, mas no valor do quebrantamento. Jesus enfatiza isso, e o termo original diz que ele acrescenta, ele dá vazão a isso. Para que ele deu vazão a isso? Para que a mulher entendesse que ele sabia muito bem os pecados que ela fazia, cada um deles. E porque aquelas lágrimas tinham trazido cada um deles à sua presença. E ele disse então para ela: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama.
48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Cadê o coração de amargura daquela mulher, o choro? Eu creio que aquela mulher agora começou a chorar mais ainda do que antes. Mas agora o seu choro não era mais o choro de alguém que vem carregado, alguém amargurado. Mas agora é o choro de alguém que foi tocado por Jesus e recebeu a palavra de sua boca. Vai-te, mulher. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Conhecer Jesus é ter verdadeiramente uma extrema confiança em apresentar-se ao Senhor e esperar receber dele a resposta que vai modificar, transformar e qualificar a nossa vida. Se você é um pecador, glória a Deus, essa palavra é para mim e para você. Porque estamos entrando num tempo onde muitos dentro da igreja começam a andar com Jesus e já não começam mais a sentir-se pecadores. Começam a andar junto com o Senhor, mas não se sentem mais assim tão devedores ao Senhor. E a palavra mesmo acabou de afirmar que quem deve pouco, ama pouco. Que o Espírito Santo revele nos nossos corações e não tire do nosso coração aquilo que sempre somos na presença de Deus. Indignos, pecadores, mas certos de que temos um Senhor que recolhe cada lágrima, cada pranto, cada choro que nós fizemos na presença dEle. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2. Versículo 27. A 29. Veja bem o que o texto sagrado vai dizer para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Essa unção, amado, não é algo... É algo sobrenatural, óbvio, mas não é algo que vem e vai. Essa é a unção que permanece. João, quando se refere a isso, ele está dizendo que nós recebemos um selo, uma penhora, uma ação de Deus. É o Espírito Santo que permanece em nós. E ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é o Espírito que nos conduz, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Essa unção é o que nos ensina, capacita, instrui, edifica. Versículo 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A ênfase aqui é que a palavra, quando diz aqui no versículo 28, tenhamos confiança. A tradução que fizeram, ao meu ver, é uma boa tradução, mas o termo dentro da língua grega traz para nós aqui, e eu gostaria que nós tivéssemos uma confiança, uma palavra que pudesse juntar, e eu consegui trazer duas aqui, no melhor que posso fazer aqui. Quando ele diz, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda, essa palavra confiança foi a ousadia daquela mulher lá que entrou e se lançou aos pés de Jesus. Essa confiança é a mistura profunda de uma pessoa que se encontra totalmente na posição de fraqueza, de entrega.
Mas na mesma contrapartida, ela consegue expressar com uma liberdade de expressão. Liberdade de expressão no nosso conceito, pelo menos de Brasil, na nossa língua portuguesa, tem essa ideia de podemos falar o que nós quisermos, mas no contexto grego não é isso não. Essa liberdade, fraqueza com essa liberdade de expressão, é ela rasgar, é ela tirar o profundo do coração, é ela se expor por inteiro. E a palavra do Senhor diz para nós que é para nós andarmos em Cristo, pautados nesta confiança. E nós olhamos, puxa vida, aquele texto sagrado foi dito para aquela mulher que era uma pecadora, uma mulher que se converteu, uma mulher que Jesus deu a salvação, uma mulher de alguém pecador que entrou aqui na igreja, que é um pecador que o pastor está pregando, esse culto evangelístico, alguém vai se converter aqui, então essa palavra é mesmo, é um pecador que está aqui, quem sabe o Senhor abre a cabeça, essa palavra é para todos. Porque a palavra do Senhor diz que existe uma unção e o Espírito Santo está em nós. E Ele diz que nós só temos um jeito de permanecer no Espírito, em total fraqueza e o coração totalmente aberto. É isso que o texto está dizendo, irmãos. As mesmas palavras e ações vocálicas que estão aqui, estão lá naquele texto de Jesus. Assim como Jesus olha para aquela mulher e diz, perdoados estão os teus muitos pecados, Ele olha para você hoje, meu irmão, e diz, perdoados estão os teus muitos pecados. Mas só pode receber o perdão de Deus nessa noite aquele a quem muito ama, porque sente que foi verdadeiramente transformado por esse tão grande amor. Quem de nós pode levantar desse lugar e dizer, Senhor, eu não sinto mais pecador, mas arrebento o meu coração, porque tem faltado essa confiança, essa fraqueza, essa exposição minha perante a tua face. E eu reconheço que sou um desgraçado, vil pecador. Arrependo-me, Senhor, transforma a minha vida. É isso que o texto está dizendo. Filhinhos. Ele está falando para crente, para a igreja. Ele diz, irmãozinhos, amadinhos, agora, pois, permanecei nele. De que forma? Diz o texto. Para que quando ele se manifestar, quando ele vier na parousia, na sua volta, na eficácia do Senhor que desce do céu para buscar a sua igreja. Nós vamos estar de que forma? Nós temos que estar preparados, Tem crente que é meio alucinado pela volta de Jesus, da maneira errada. Pastor, a gente está preparado, mas a gente nunca está preparado. Quem é que está preparado se Jesus vir hoje, meu filho? Quem é que está preparado? Jesus apareceu agora, vamos ficar tudo, vamos continuar o culto. Jesus vai para o céu e nós continuamos o culto aqui. Sabe por que nós não estamos preparados? Porque a nossa preparação é baseada naquilo que nós podemos fazer para Ele. E o texto diz que o preparado é aquele que está em fraqueza, aquele que está com seu coração diante do Senhor, aquele que está dizendo, Senhor, o pecado vem e me chama. Aquele que diz, as propostas vêm, Senhor, e elas me cercam, mas estenda a tua mão de misericórdia e me livra deste mal. O que tu tens para fazer para mim, Senhor? Não tenho nada. A única coisa que tenho é um coração derramado, sincero de dizer, livra-me das minhas maldades, livra-me dos meus pecados. Mas por favor, Senhor, responde a minha súplica e clama, Deus do céu, porque eu preciso escutar que tu me salvas, que tu me perdoas, que tu me santificas, que tu me unges. É esse. Isso não é para quem está chegando na igreja, isso é para quem está velho dentro da igreja. Ah, se Deus pudesse abrir o nosso coração e nós pudéssemos um momento só olharmos quem somos. A nossa cegueira tem impedido, nós estamos tão míope que não conseguimos ver quem somos. Estamos mais preocupados com o que está fora do que o que está dentro. Mas João estava preparado para encontrar o Senhor. Disse, tenhamos confiança, permaneçamos nessa fraqueza, expondo com sinceridade a Deus tudo o que somos. E assim, diz o texto, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido
dele. Ou seja, essa atitude, irmão, não é atitude feia, confessar pecados exposto, não é atitude feia, é atitude, segundo diz João, de justiça. Justiça é a base do quê? Da fé. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Sabe quando o nosso coração está nessa posição de fraqueza e aberto a Deus? Jesus vem buscar a sua igreja e diz: eu quero aquele, vamos embora. Mas por que, Senhor? Porque essa é a minha justiça. Ele não tem justiça própria, ele não tem nada para apresentar, mas ele tem uma fraqueza, ele tem algo exposto. E Jesus diz: é esse que eu quero, porque nele repousa a minha justiça. Por que repousa em minha justiça? Porque nascemos em Cristo, porque na sua obra maravilhosa de cruz, Ele nos atraiu para que nós também fôssemos aperfeiçoados em plena fraqueza, assim como Ele na fraqueza recebeu todas as coisas. Para que pudéssemos entender que pela fraqueza da cruz, aos olhos dos homens, maneavam cabeça, cuspiam, falavam e afrontavam, para nós um lugar de extrema vergonha, mas a palavra diz que na cruz foi o lugar da glória do Filho de Deus. Seja ela a glória sobre a minha vida, sempre, e nunca a glória dos homens. Seja exposta esta cruz, com suas chagas na minha vida, e de forma alguma a glória dos homens alcance o meu e o seu coração. Colossenses capítulo 1. Versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordais de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento. O que diz o texto? Espiritual. Não é um entendimento lógico, psíquico. É um entendimento espiritual. Rasgar-se é uma palavra sinônima daquela de fraqueza, aonde ele interpreta aqui, o tradutor chama essa palavra para o português de entendimento espiritual. Lá nós vimos que João convoca os irmãos a terem a mesma atitude daquela mulher pecadora. Aqui Paulo em Colossenses está trazendo para nós que isso é o lugar de conhecermos as coisas espirituais de Deus. É nesse espaço, é nesse lugar, é desse jeito. Que mais? 10. A fim de viverdes, agora sim, de modo digno do Senhor. Oh, glória! Irmãos, viver de modo digno para o Senhor não é ter uma igreja bonita, não é nós termos uma conta farta e dizer para os outros que nós temos tudo. Eu ia dizer a nossa igreja do contra. Hoje estava o Marcelo dando testemunho aqui, eu tinha isso, tinha aquilo outro, e não serve para nada. Na igreja dos outros é o contrário, eu não tinha nada, entrei na igreja, agora eu tenho tudo. Na nossa, a única glória que repousa sobre essa igreja é a cruz de Cristo e sua maravilhosa obra de ressurreição. Se existe em nós alguma glória, seja Cristo em nós, e não o que conhecemos. E ainda assim, se Deus nos quiser, porque a Bíblia diz que Deus pode levantar riqueza sobre o seu povo, e se Ele levantar ricos e a riqueza no nosso meio, saberemos usá-la para abrir uma igreja por ano, para plantar e enviar missionários até os confins da terra, porque o Senhor sabe que se Ele der pouquinho, nós temos que cuidar bem, para que quando chegar a hora de ter muito, nós cuidarmos com o mesmo coração, a mesma lisura, a mesma transparência, o mesmo temor diante de Deus. Por isso que o Senhor nos dá o que precisamos. Graças a Deus. Tem irmãos que reclamam mais do salário. Meu filho, você não tem que reclamar do seu salário, você tem que orar mais. Todo salário que se ganha tem que sobrar. E nós temos que botar isso na cabeça. Tem que sobrar. Se não sobrou, ruim. Administrador infiel. Eu, burro, né? Meu linguajar mais polido, jegue velho.
Pois Senhor, não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Não existe isso, meu filho. Nós precisamos andar. O que diz o texto? Imagina Jesus podia dizer, puxa vida, vocês não estão vendo? Ó, filho do homem não tem uma pedrinha nem para botar na mochila. Porque o Pedro levava a pedrinha para ele botar a cabeça para dormir. Você viu alguma vez Jesus reclamando? Mas quando os seus discípulos dizem, mestre, ensina-nos a orar, ele disse, chegai-vos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, quebrantamento. E aí o que ele disse? Pão nosso. Jesus não pediu pão para segunda-feira, para terça, para quarta, ele pediu, Senhor, pão nosso que cai na nossa frente hoje. Mas engraçado, chegou pão para Jesus, nem dele era. Ele disse, partiu, agradeceu e multiplicou. E a Bíblia diz que 5 homens comeram daquele pão e aqueles peixes que foram partidos. Mas, você acha pouco? Quando nós temos verdadeiramente no lugar aonde agradamos o nome e a vontade do Pai, o texto diz, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. E se não nos bastasse, o versículo 13 ainda diz mais, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. De quem que ele é a cabeça? Da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse Jesus manda pouco, né, cara? E nós ficamos ainda tentando bajular os homens. Ainda pensamos que somos pessoas que não se prostituem, que não bebem, que não fumam. Nós então estamos num patamar bom. Queridos, Jesus tem olhos para pecadores. E eu creio que a igreja é a reunião dos santos, regenerados pelo poder da obra da cruz, mas que no seu íntimo sabem buscar um conhecimento espiritual, do qual a palavra nos afirma em todo o tempo. Buscar profundamente essa identificação com a obra da cruz e a manifestação plena da ressurreição de Cristo em nós, para que possamos sentir essa plenitude que Cristo recebeu do Pai e que foi dada ao corpo, à igreja, porque Ele é a primazia, Ele é o princípio, Ele é o que tem de melhor. Será que Ele tem poder para transformar o seu coração, sua vida? Não só tem poder, como Ele está transformando, porque essa palavra não cairá nenhuma vírgula em terra, toda ela será recolhida na presença do Senhor, porque o Espírito Santo testifica isso para mim, e ela está no seu coração.
traga a água da vida, faça com que ela germine, porque essa palavra tem poder para mudar a tua história. Este Espírito está em você e ele vai mudar a sua vida. Pastor, eu sou um pecador. Eu também sou, querido. Eu quero dizer para você, é para nós que esse Jesus veio trazer vida. Essas boas obras que a palavra diz que precisamos ter, essas atitudes corajosas, com confiança, com coração cheio de fraqueza, com coração cheio de entrega, nos chegamos diante do Senhor e revelamos para Ele aquilo que somos.